Bem-vindos, meus amigos, dia 1º de fevereiro de 2021, primeiro vídeo do canal Milhão desse dia, e iremos fazer uma síntese das principais notícias veiculadas em mídia aberta no dia de hoje, principalmente com vistas ao Ibov, ao índice Bovespa e seu desempenho frente a todas as notícias do dia de hoje, que não são poucas, hein? Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, pedimos para que se inscrevam, ativem o sininho de notificações. Aqui falamos de Bolsa de Valores, mas também falamos de notícias que impactam diretamente na nossa economia e é claro que também impactam na própria Bolsa de Valores, no humor dos investidores. E vejam que hoje vai ser uma salada mista, hein? Preparem-se, meus amigos, tem eleição do Senado, eleição da Câmara dos Deputados e tem a greve dos caminhoneiros que ainda não foi confirmada, mas lembremos que em 2018 a greve dos caminhoneiros não foi nem um pouco positiva para o índice Ibov e para o desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. É claro que sim, né, amigos, porque uma eventual greve dos caminhoneiros em momento de pandemia piora muito o Senado e os investidores ficam com medo e têm razão, não é? Fica um ambiente instável onde você não vai confiar nem um pouco em renda variável. De toda forma, hoje o cenário é esse, a greve dos caminhoneiros não está confirmada, mas existem fortes rumores. Lembro vocês que anteontem nós subimos aqui no canal Milhão um vídeo somente de Ibov, uma análise técnica completa do índice Ibov, o Ibovespa, que segue em correção, sem mesmo os fatores que estamos mencionando nesse vídeo aqui. A questão das eleições e a questão da possibilidade da greve dos caminhoneiros. Então, todo cuidado é pouco, meus amigos que investem em renda variável, prestem bastante atenção no dia de hoje e durante esta primeira semana de fevereiro, que já se mostrou que pode ser bem quente, hein? Vamos para o vídeo então, meus amigos, com resumo sobre as eleições na Câmara dos Deputados e Senado, e na sequência vamos falar um pouquinho das possíveis implicações da greve dos caminhoneiros na economia brasileira. Fiquem espertos, meus amigos! Olá, amigos, dia 1º de fevereiro de 2021, mês de fevereiro começando com tudo. Temos aqui algumas notícias, as principais notícias referentes a esse dia, que vai ser um dia bem quente, podem ter certeza, e eu não estou falando apenas da temperatura ou mesmo do clima, estou falando das principais notícias divulgadas no dia de hoje. Hoje vai ter eleição na Câmara dos Deputados no finalzinho do dia, eleição no Senado e a pimenta deste angu é a possibilidade de greve dos caminhoneiros. Vamos repassar aqui algumas notícias que saíram no site cnnbrasil.com.br e as três notícias, é claro, que vão influenciar, vão interferir no desempenho da Bolsa de Valores brasileira, principalmente no índice Ibov, o índice Bovespa, porque foi assim a semana passada com os rumores aí de negociações de candidatos tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados. E também lembro vocês que na semana passada o Ibov veio para baixo em função de greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês estavam operando em Bolsa de Valores em 2018, mas os rumores da greve de 2018 dos caminhoneiros e a efetivação da greve dos caminhoneiros naquele ano também levou a nossa Bolsa, o Ibov, para baixo. Então, no dia de hoje, existe a expectativa de que, se efetivada a greve dos caminhoneiros, o Ibov venha corrigir. Aliás, continue no seu caminho de correção. Nós fizemos um vídeo no sábado, anteontem, dia 30 de janeiro, sobre o Ibov, sobre as expectativas com relação à análise técnica e gráfica de um estudo amplo que nós fizemos do Ibovespa, e de fato o Ibov vem para baixo em correção. Por enquanto nada nos convence que ele retome o seu caminho de valorização. Bom, vamos para a notícia então. A primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês nesse dia 1º de fevereiro, antes mesmo da greve dos caminhoneiros,
é esta notícia que saiu na CNN com o seguinte título: entenda como será a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados acontece hoje, segunda-feira, dia 1º de fevereiro. A votação presencial da mesa diretora está programada para começar às 19 horas. E de acordo com o regimento interno, os votos serão computados secretamente em sistema eletrônico. A mesa diretora será escolhida por 513 deputados. A eleição pode ser definida em primeiro turno, ou seja, ainda hoje, com maioria simples de ao menos 257 votos. Se nenhum candidato conseguir, haverá segundo turno entre os dois mais votados. Nesse caso, será eleito quem tiver mais votos válidos. Se houver empate, a vitória vai para aquele com mais legislaturas. Se persistir o empate, o vencedor será o candidato mais velho. E quem está disputando a presidência da Câmara? Segundo um levantamento feito pela própria CNN, até o último domingo, que foi ontem, dia 31 de janeiro, o balanço se mantinha favorável à Baleia Rossi, do MDB, de quem o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é o principal fiador. Já o presidente Jair Bolsonaro exonerou os ministros Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni para retomarem seus mandatos na Câmara e votarem em Arthur Lira, que é o candidato de fato do governo. E também vai haver hoje a eleição para a presidência do Senado. Percebam então que além dos rumores da greve dos caminhoneiros, também tem eleição no Senado. Assim como a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, a votação no Senado acontece hoje, dia 1º de fevereiro, e a expectativa é que comece entre 16 e 17 horas. 81 senadores vão votar presencialmente em cédulas de papel. Aqui na Câmara dos Deputados, o quórum mínimo é de 41 senadores para que de fato ocorra a eleição, que poderá ser definida também em primeiro turno, caso o candidato ganhe com maioria simples de 41 votos. Se nenhum deles conseguir esse número de votos, haverá segundo turno com os dois mais votados. Nesse último caso, eles também serão eleitos com maioria simples, porém, em caso de empate, o vencedor será aquele com mais legislaturas. Caso o empate persista, a vitória vai para o mais velho. Quem que está disputando aqui? Principalmente o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e a Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. E agora sim, amigos, vamos falar um pouquinho sobre greve dos caminhoneiros, uma outra notícia que saiu na CNN agora de pouco, com o seguinte título: com pandemia, greve dos caminhoneiros pode ser mais complexa do que a de 2018. Vamos entender isso aqui porque a possibilidade de greve dos caminhoneiros no dia de hoje pode levar a nossa bolsa a uma correção mais intensa. Então, historicamente falando, sempre que há rumores de greve de caminhoneiros, nunca pegou bem na Bolsa de Valores. Aliás, esse movimento vai contra qualquer índice de produtividade, seja de qualquer empresa ou serviço, não é mesmo? Então, planejada para esta segunda-feira, dia 1º, de acordo com duas associações de trabalhadores, a greve geral dos caminhoneiros pode ser ainda mais grave e complexa do que a paralisação de maio de 18. No contexto da pandemia, o movimento pode afetar a distribuição de vacinas, interromper a logística de cargas de exportação e prejudicar ainda mais a renda de milhares de famílias que já não podem contar com o auxílio emergencial. Do outro lado da mesa, o governo permanece cético em relação à greve. Representantes do Ministério da Infraestrutura conferem a iniciativa a associações isoladas e dizem que as entidades que aderiram publicamente à paralisação até agora têm baixa representatividade na categoria.
Porém, na última semana, o Conselho Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, o CNTRC, enviou um ofício ao governo confirmando a paralisação. Diante de um governo que se recusa a negociar com essas entidades, cresce a preocupação de economistas, empresários e investidores, abram os ouvidos, investidores, diante do impacto econômico e social que uma greve como esta pode causar. Ninguém descarta a possibilidade de uma greve, acho que existe adesão sim. E o impacto de uma paralisação agora, nos moldes da que houve em 2018, seria devastador, avalia André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica Consultoria. E o peso, é claro, o ônus maior vai ser nos mais pobres, né? De acordo com o Galhardo, o primeiro golpe seria sentido em produtos que já estão com o preço distorcido, o que afeta justamente as classes mais vulneráveis da população. Quando você olha o impacto por faixa de renda, quem ganha menos dinheiro no Brasil são justamente as pessoas mais prejudicadas pela flutuação de preços que se chama inflação. São essas camadas que vão sofrer mais se houver a greve dos caminhoneiros. A CNN também ouviu a professora e coordenadora do Centro de Excelência em Logística, que explicou que o impacto de uma paralisação de caminhoneiros toma proporções enormes por causa da dependência que o país ainda tem em relação à distribuição de cargas. Em termos de transporte, o Brasil é extremamente dependente do transporte rodoviário. Cerca de 60% das cargas é transportada dessa forma. É um país sobre rodas, muitas coisas são transportadas por caminhões. E será que essa greve dos caminhoneiros seria melhor que a greve dos caminhoneiros de 2018? Dados de um relatório do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, apontam como a greve dos caminhoneiros impactou fortemente a economia brasileira em 2018, momento em que era ainda maior a dependência do transporte rodoviário de carga. No período anterior à greve, a mediana da expectativa de crescimento do PIB para aquele ano começou em 2,7% e terminou o mês de julho daquele ano em 1,6%. Vejam só como que a classe dos caminhoneiros interfere na economia, pode sim interferir negativamente no nosso PIB, então prestem atenção, amigos. E só que, por outro lado, essa questão de greve dos caminhoneiros é ruim para a imagem deles também. Isso é exatamente o que eles não querem, eles sabem da importância de ter o apoio da população. Também é preciso lembrar, dizem os especialistas, que o auxílio emergencial que ajudava na renda da família dos caminhoneiros chegou ao fim. Ou seja, pode ser que, depois de estourada a greve, os trabalhadores não consigam manter a paralisação por muito tempo, como em 2018. Os caminhoneiros são trabalhadores como nós, não vai ser fácil para eles pararem. O auxílio acabou. Quem ainda tem reservas? O custo por trás disso para eles também é grande, diz o economista-chefe da consultoria. E para fechar essa notícia, lembremos que a greve dos caminhoneiros ou a possibilidade de greve dos caminhoneiros vai coincidir com o fim do auxílio emergencial, com o ápice da pandemia e com as eleições no Senado e na Câmara dos Deputados. Uma combinação explosiva então para essa semana. Muita atenção, amigos, quem investe em renda variável, stop loss e pensem, repensem, será que nesse momento explosivo vale a pena entrar? Tem que tomar muito cuidado, preze pelo seu suado dinheiro, ok? Ficamos por aqui, meus amigos. Se não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações e assim que for saindo notícias impactantes, explosivas ou mesmo importantes para a economia brasileira, nós vamos postando aqui no Canal Milhão. Um ótimo dia para vocês, tchau!